E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje num discurso no parlamento de Israel, o parlamento israelense, que o fim da guerra em Gaza significa o fim de uma era de terror e um triunfo incrível para Israel. Ele diz o seguinte, abre aspas, este é o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Afirmou também que palestinos têm a chance de abandonar para sempre o caminho do terror e da violência, também entre aspas. Sem citar diretamente o Hamas, Trump falou que este é o momento de unir as pessoas e banir forças malignas do ódio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, elogiou Trump e disse que ele é o maior amigo que Israel já teve na Casa Branca. O Hamas libertou hoje os últimos 20 reféns vivos que eram mantidos num cativeiro na faixa de Gaza há mais de 2 anos. A libertação é parte do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e, em troca, o governo israelense soltou ou vai soltar, ao longo das próximas horas, 2.000 prisioneiros palestinos, que também eram considerados reféns lado da Palestina, né? Ô, Reinaldo, bom, essas movimentações todas do Trump, falas do Trump e do Netanyahu, o Trump falou por mais de 1 hora, né? Por 65 minutos, hoje, durante esse momento lá no parlamento israelense. Bom, vamos lá. A situação de Israel hoje, ela é tão exótica que mesmo um sujeito como Trump, falando no Knesset, no parlamento, ele consegue parecer progressista. Porque a extrema-direita israelense, a extrema-direita que governa Israel, é tão delirante, é tão alheia a qualquer fundamento, seja um fundamento humanista, seja um fundamento que tenha vínculos com a história e com a origem de Israel, que quando Trump vai lá e deixa claro que esse acordo de paz, esse acordo de cessar-fogo, que não é acordo de paz. Acordo de paz, pelo amor de Deus, a gente precisa começar. Há um desrespeito com as palavras que, assim, tá bem que eu já estou velho, eu não vou assistir a derrocada, né, da língua também. Acordo de paz sem Estado palestino não existe. Cadê o Estado palestino? Então é um acordo de cessar-fogo. Que para quem ia morrer daqui a pouco, massacrado, estrupiado, queimado por bomba, sob escombros, é claro que é bom. Mas não é acordo de paz. É acordo de cessar-fogo depois de mais de 60 mil mortes. Depois de práticas genocidas pelas quais o Estado de Israel não vai responder. E nem o seu Netanyahu. Né? De limpeza étnica. Olha, o Reinaldo não está comemorando. Não, é que eu não fico fazendo festa em cima de cadáver. Nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Né? Posso ficar feliz que haverá uma pausa na produção de cadáveres. E haverá. Mas é um acordo de cessar-fogo. E o Trump, a hora que vai lá, discursa, ele diz, bom, não tem anexação, não vai ter anexação da faixa de Gaza. Como o Netanyahu chegou a anunciar. Não haverá o programa de imigração. Você lembra disso também, né? Quem é que quer receber esses palestinos aí? Até um ministro do Netanyahu já tinha um plano imobiliário. Disse, olha, nós temos aqui uma oportunidade fabulosa, as praias mais lindas do mundo, né? O que atrapalha? Esse bando de palestino aqui. Se a gente tirar, nós teremos, olha que coisa linda, esse Mediterrâneo que renasce, né? Numa nova paisagem. Né? Como é que é? Só paramos quando... Só vamos parar quando o Hamas for destruído. O Hamas
Hamas é parte da negociação, não foi destruído. Que, aliás, é uma coisa que o Thomas Friedman sempre apontava para citar alguém suspeito de ser defensor do Estado de Israel. Diz assim, não, essa história de vou destruir o Hamas, isso não existe. Não vai destruir o Hamas. Até porque, para ser muito prático, você não destrói o Hamas destruindo ao mesmo tempo aquilo que é alternativo ao Hamas, que é a Autoridade Nacional Palestina. E como é que você destrói a Autoridade Nacional Palestina? Promovendo, ao mesmo tempo que promove o genocídio em Gaza, você promove a ocupação da Cisjordânia, a colonização da Cisjordânia. Né? Outro dia eu vi um idiota dizendo, o termo colonização usado, olha só que ódio a Israel que há nesse termo. Como assim ódio? Como chamam aquelas pessoas que estão sendo deslocadas para lá, para morar lá? Colonos. Num território que não lhes pertence. É o que isso? Bom, e aí vamos ter que ver, né? O plano supõe a desmobilização do Hamas, o Hamas sendo desarmado, mas o Hamas sendo desarmado fica o quê no lugar? Quem vai governar Gaza? Isso não está muito claro. O Trump pretende ter uma espécie de um conselho internacional, até o Al-Sisi do Egito faria parte, que não é exatamente uma pessoa amada pelos palestinos, e com razão. Então, está tudo bastante instável, bastante incerto. O Netanyahu ganhou com isso em relação àquilo que era o seu objetivo primordial não, aquele que era o seu objetivo anunciado, não, né? Porque não aconteceu do jeito que ele queria. Mas do jeito como ele queria, também era impossível. Todo mundo sabia que não ia acontecer, né? Daquele modo. Cessa o morticínio, os reféns voltam para suas casas depois dessa coisa pavorosa pela qual passaram, né? E aí vamos ver como é que se vai reconstruir Gaza, porque Gaza, quanto custa essa reconstrução, quem vai participar, quais são os termos, quem participará do governo de Gaza, que política Israel vai aplicar daqui para frente para a Cisjordânia. Porque eu entendo, embora o Trump não tenha citado, mas quando você fala em paz ali, não existe paz sem o Estado palestino. Que hoje quase todo mundo reconhece. Como é que se vai criar isso? Netanyahu e a extrema-direita vão pensar duas vezes antes de optar de novo pela morte indiscriminada? Eu acho que não, daqui para frente. Porque nunca pensaram, né? Especialmente nesse período. Que um dia terá de ser contado e tem de ser estudado. Há uma investigação em Israel, espero que ela prospere, porque é preciso que a gente conheça direito as circunstâncias do ataque terrorista do Hamas. Foi terrorista? Foi terrorista, sem dúvida nenhuma. Agora, como é que aquilo aconteceu? A inteligência de Israel consegue saber até quando o pé de chinelo aqui no Brasil vai se encontrar com gente do Hezbollah, ou que se diz do Hezbollah, ou que é da periferia do Hezbollah, e avisa o Serviço de Segurança no Brasil. Tal é o cuidado que se tem nessas coisas. Como é que acontece um atentado daquela magnitude, sem que as forças de segurança soubessem, fossem avisadas previamente? Por que é que o seu Netanyahu, no poder, fez questão de desmoralizar Mahmoud Abbas? E eu não estou dizendo que o governo da Cisjordânia seja uma maravilha, nem o Fatah seja uma maravilha. Tem histórias de corrupção, né? Conhecemos. Mas, ao mesmo tempo que desmoralizava uma alternativa
não bélica, que é a Autoridade Nacional Palestina, negociou e passou a negociar com o Hamas, que considerou que estava administrável. Tudo isso precisa ser visto, né, um dia na história de Israel. Agora, é claro que eu saúdo, sem dúvida, a cessação temporária do morticínio, porque ela é temporária. Porque desde já eu pergunto, estão criando uma comissão, ou seja, de alto nível, com vistas à criação do Estado palestino e as condições para a criação do Estado palestino, que não serão fáceis, terá de haver troca de território, sim, porque tem áreas hoje ocupadas que não serão devolvidas. Como é que isso vai ser feito? Hoje, a Autoridade Nacional Palestina procure, aqueles que estão acompanhando, pesquise para saber qual é a área da Cisjordânia que a Autoridade Nacional Palestina realmente governa. Realmente governa. Não chega a 20% da Cisjordânia. O resto são áreas ocupadas, militarizadas, colonizadas, né? Ainda hoje, a demolição de casas, né? Colonos que avançam sobre agricultores, é um pavor aquilo. Né? Como é que isso tudo vai ser equacionado, vai começar a ser equacionado, para que o Hamas, que sem dúvida nenhuma pratica terror, não tenha uma justificativa moral para seus atos igualmente morais. Porque terrorismo também é a população palestina. Né? Então, obviamente, chamar isso de acordo de paz é um abuso do sentido das palavras. Chefes de Estado do mundo inteiro vão lá comemorar, saudar, entendo, faz parte sem dúvida, coisa assim, melhor que por um tempo os palestinos não morram, né? Agora, não é acordo de paz. O Estado palestino, com isso tudo, ficou ainda mais distante, né? Não ficou mais próximo. A ilusão que a gente tem, então agora não, porque nessa primeira etapa vai cessar o morticínio, depois precisa haver reconstrução, depois precisa haver o governo de transição, depois precisa haver não sei o quê, depois precisamos de Israel continuará a controlar a segurança de Gaza, né? O potencial de conflito ali é gigantesco, ainda hoje, de cadáveres palestinos do governo de Israel, vai ter uma moratória. A extrema-direita do governo Netanyahu não poderá chegar todo dia na sua lousa, deve ter uma escondida, imagino, dizer assim, opa, somamos mais tantos cadáveres aqui. É isso que parou. E eu entendo que, obviamente, os palestinos, a larga, esmagadora maioria, não pertence ao Hamas, não quer vínculo com esse tipo de coisa. Eu compreendo que, obviamente, comemorem entre escombros, com fome, sem nada, sem futuro, mas comemoram ao menos a vida, né? Como diria João Cabral de Melo Neto no Morte e Vida Severina, é uma vida desgraçada, isso ele não usou, isso uso eu, mas agora é ele, aspas, mas que ainda assim se chama vida. Então eles comemoram.